Vamos aqui ao nosso primeiro tema, meio-dia e 4. Prefeituras estão em busca de doses da vacina contra a Covid-19 do Instituto Serum da Índia, enquanto governos estaduais lançam contatos com a China e com a Rússia para tentar reservar abastecimento de imunizantes, caso o governo federal não cumpra seu plano de distribuição. A ação ocorre num momento em que cresce a pressão sobre Brasília por uma aceleração da campanha de vacinação e diante de uma concorrência internacional acirrada. Doutor Bactéria, eu começo com você essa questão. A gente tem aqui um ponto nessa nota político, na verdade, né? Para tratar. Onde é que a gente pode encontrar a questão da saúde aqui na nossa discussão? Claro, a Índia é o maior produtor de vacinas do mundo. Os municípios aqui no Brasil entendem que têm o direito de buscar o fornecimento das vacinas, porque tem aquela interpretação do Supremo Tribunal Federal de que as autoridades estaduais e as locais podem atuar para suprir alguma lacuna, alguma omissão do governo federal. Como é que você avalia essa pressão e essa ida das prefeituras e dos estados na tentativa de garantir vacinas lá fora? Bom, acredito que desde que seja aprovado pela Anvisa, sendo aprovado qualquer tipo de vacina, é super bem-vinda. Tá? Pode vir até de Marte. Tá? Ela teria que ser realmente aprovada pela Anvisa, ou então o grupo dela aprovado pela Anvisa, né? Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que tem toda a incumbência dessa aprovação. É responsável, então tem que ter uma responsabilidade, senão vão começar a aparecer vacinas vindo de todos os lados. Então tem que ter uma certa ordem, independência de político ou não, ele tem que ser aprovado. Sendo aprovado, isso daqui acontece no mundo todo. As vacinas só entram em qualquer tipo de país se elas forem aprovadas pelos órgãos de saúde do país. Né? Mas eu acho, sendo aprovado, como eu falei, sendo aprovado, eu acho super positivo as pessoas irem buscar, porque, gente, as pessoas parece que não entenderam ainda o que nós temos que fazer, nós temos que vacinar todo mundo. Tá? Essa pandemia está matando muita gente, e o que é pior, está matando a economia. E a morte da economia vai ser a morte de muito mais pessoas até do que morreram até agora pelo vírus. Então, nós temos que fazer o país andar, temos que fazer o país reativar todos os processos econômicos que eles têm. E, para isso, nós temos que também controlar essa pandemia. E, controlar a pandemia, nós temos que vacinar esse povo todo. Uma vacina de 50% de efetividade é excelente. Eu estou falando mal de nada, mas uma vacina de 50% de efetividade, para você ter um efeito rebanho, né, precisaria vacinar. Nós temos 200 e poucos milhões de pessoas no Brasil. Para ter o efeito rebanho, precisa ter imunizadas 100 milhões. Se a vacina tem 50% de efetividade, quer dizer que nós temos que vacinar 200 milhões para ter 50%, que é 100 milhões. Né? Então, nós temos que vacinar, convencer. Né? E uma coisa as pessoas têm que botar na cabeça, que uma vacina não tomada, ela tem 100% de ineficiência. Tá? Isso as pessoas têm que botar na cabeça. Então, 50% está excelente, gente. Você está caindo, o seu avião está caindo, você olha, tem um único paraquedas lá. Está escrito, paraquedas made in China. Tá? Esse paraquedas está escrito, tem 50% de efetividade por 50% de dar certo. E o avião caindo. Né? Isso é justamente o que nós estamos aqui. Por outro lado, também, as pessoas falam assim, gente, quando uma quantidade grande de ser vacinado, isso aqui eu acredito lá para junho, julho, né? Nós vamos estar com os grupos de risco vacinados, você pode ver que o índice de mortalidade vai despencar. Essa história de 1.000, 1.100 por dia vai despencar, se Deus quiser, com essas vacinações nesses grupos de risco, que são os primeiros que estão sendo vacinados. Então, nós temos que vacinar, gente, nós temos que ir atrás da vacina, todo mundo, respeitando, é claro, a sua ordem, nada de fura-filas, né, do jeito que estão aparecendo em muitos casos aqui. Né? Temos também que cuidar agora, apareceu outra coisa, né, que chegou para a gente um vídeo aqui terrível de uma pessoa sendo vacinada e a pessoa nem o embolo da vacina a pessoa mexeu. Quer dizer, não vacinou a pessoa. Então, graças a Deus, são raríssimos os casos, tá? Mas temos que colocar esses protocolos. Então, temos que vacinar todo mundo. Mas são coisas que são muito estranhas e que acontecem no Brasil assim de uma forma que a gente não consegue entender, não é, doutor Bactéria? Mas
Vamos seguir aqui com a nossa análise. Doutor Edmo, o doutor Bactéria tocou num ponto que a gente sempre tratou bastante aqui, a questão da preservação da saúde das pessoas e a preservação da economia. Desde o início da pandemia, eu tenho perguntado para especialistas, tanto a área médica quanto políticos, enfim, qual é o ponto de equilíbrio entre essas duas coisas? E todos, quase que unanimemente, todo mundo falou que é uma falsa dicotomia, a questão de saúde e preservação da economia, preservação dos empregos. Mas parece que esse ponto de equilíbrio agora é a vacina. A vacina é capaz, é este o caminho. A vacina vai cuidar das pessoas, vai evitar que a doença se espalhe ainda mais e automaticamente vai trazer a tranquilidade para a economia voltar a trabalhar, porque as pessoas estarão protegidas, não ficarão doentes e não haverá muito mais tempo aí de isolamento social. Não é isso? Realmente, Mauro, isso que você falou, a questão de ser uma falsa dicotomia, isso é tão verdade que na rotina do consultório, nesse período, principalmente no início da pandemia, período mais crítico, onde houve o fechamento de tudo, né, esse lockdown de 2020, o que eu mais vi no consultório ou nas teleconsultas foram as pessoas realmente desequilibradas emocionalmente, desesperadas pela perda de emprego, pela crise financeira, por não ter arrecadação e, ao mesmo tempo, ter a tributação natural do dia a dia. Então, é uma falsa dicotomia, eu concordo com você. Dizer que saúde e economia são departamentalizadas, isso não é verdade. A gente trabalha em conjunto. Você, para ter saúde, você tem que estar também com a sua parte financeira equilibrada, e para você estar com a parte financeira equilibrada, você também tem que ter produtividade, saúde mental e física. Então, não dá para separar. O que eu acho que realmente agora nós estamos caminhando por um mecanismo mais resolutivo, que seria a vacina. E a ideia é que a gente não restrinja as vacinas. Dentro da aprovação da Anvisa, como muito bem colocado pelo Roberto, nós temos como país, como soberania de uma nação, dar abertura para todos os tipos de vacina que tenham aprovação da Anvisa. Nós estamos aí agora com a Coronavac, com a vacina inglesa da AstraZeneca, e já existe um movimento grande de uma empresa chamada União Química, que é uma empresa farmacêutica brasileira, fica em São Paulo, em Guarulhos, que ela tem uma autonomia para trazer ao Brasil a Sputnik, que é a vacina russa, que seria mais uma opção também. Nós temos aí o exemplo, por exemplo, num país vizinho como a Argentina, no qual essa vacina russa está sendo utilizada, com resultados aparentemente satisfatórios também. Então, acho que a ideia é a gente trabalhar, se a gente tiver essa possibilidade de ter 3 vacinas, 3 tipos diferentes, para que a população, nos seus diferentes níveis, categorias, possa escolher, possa ser categorizada, possa ser convocada, é a melhor coisa. É claro que a gente não vai ter vacinação no mesmo momento para todo mundo, mas nós temos que ter vacinação para todos, num período o mais rápido possível. E aí sim entra essa questão da economia com a saúde. Não dá para separar as duas coisas. A população não consegue ter paz, sendo que ela está dentro de casa protegida, teoricamente, mas o seu mercadinho, a sua loja está fechando, se ela não está conseguindo pagar o seu aluguel do seu comércio. Então, precisa ter realmente um mecanismo resolutivo, que seria a vacina. Regina Oliveira, então, a nossa nota trata do seguinte: as prefeituras indo atrás da vacina de Oxford, no Instituto Serum, na Índia, que produz também, o laboratório lá produz esta vacina, e os governos estaduais indo atrás da Coronavac e também da Sputnik. O que a gente não precisava, evidentemente, e não estaríamos discutindo isso aqui, é se tudo estivesse de acordo desde o começo, no sentido de que vamos buscar a vacina, porque essa é a solução. Se não tivesse havido negacionismo, se não fosse isso, a gente não estaria discutindo essa questão aqui. Ou seja, são prefeituras e estados preocupados com a reserva, com o abastecimento de imunizantes, porque o governo federal pode realmente não cumprir o plano de distribuição, porque ficou aquela situação política que a gente não gostaria que tivesse acontecido e estamos vivendo, infelizmente. Sua avaliação. Bom, não é muito minha área, não sou médica, minha área é a área de educação, é a área de Braille, mas realmente eu acho que a gente perdeu um tempo muito grande com o negacionismo, mas também acho que agora é um momento, né, de a gente tentar resolver tudo isso
O que passou, a gente não tem mais como corrigir, o negacionismo existiu e foi realmente um grande prejuízo para toda a nossa população, mas eu acho que o importante agora é que a gente tente reverter essa situação, né, buscando a vacinação de toda a população, ou até a gente chegar nessa imunidade de rebanho e a gente poder voltar a uma vida normal, porque realmente todas as pessoas já estão bastante estressadas e agora já não é um problema só da pandemia, né, só da Covid-19, já é um problema realmente, como já foi abordado, né, de um problema de estresse da população, de desequilíbrio, e que a gente precisa tentar resolver. Muito bem, 12h15, programa Gente que Fala, tratando hoje sobre os assuntos da saúde, do comportamento, do bem-estar, com o nosso time que está aqui, o doutor Ed Matic Gabriel, o doutor Bactéria, o doutor Roberto Figueiredo, e também com a Regina Oliveira. A gente também ainda está no aguardo da doutora Sheila Martins, neurologista, presidente da Rede Brasileira de AVC, mas ainda não está em contato conosco. Vamos seguindo aqui com mais um tema. Durante décadas, o doutor Bactéria ensinou os brasileiros a terem mais cuidado com a limpeza para evitar contaminações. E eis que, em 2020, um vírus fez com que todo mundo ficasse obcecado pela higiene. Mesmo assim, após um ano de medo do coronavírus, pairam mais dúvidas do que certezas sobre os cuidados pessoais para evitar a Covid-19. Doutor Bactéria, o que é essencial nessa rotina, além da máscara, evidentemente, além do álcool em gel, higienizar as mãos permanentemente? Bom, você falou super bem, né? Falou super certo, que em época de Copa do Mundo, todo mundo é técnico de futebol, né? Agora todo mundo virou higienista. Todo mundo virou técnico em produtos de limpeza e desinfetantes, essa história toda. E eu falo que a falta de conhecimento ela é terrível, mas o excesso de conhecimento pode ser pior. Então, as pessoas, elas leram tudo, que elas estavam paradas dentro de casa. Então, março, abril do ano passado, elas começaram a ver, estavam presas dentro de casa com o celular na mão, ligado aonde quer que seja. E você sabe que a internet é terra de ninguém. Cada um escreve o que quiser. Cada um escreve. Então, você tem desde coisas muito científicas, bacanas, com base, e você tem coisas jogadas, coisas que o pessoal acha que interpretou errado, então faz até por maldade, que são os fake news, né? Então, o que acontece? As pessoas começaram a interpretar diferente, né? Então, começaram a ver, puxa vida, precisa desinfetar. Então, se eu tenho que utilizar, se é preconizado 2 colheres de sopa de água sanitária por litro de água para limpar minha casa. O pessoal começou a ver e falou assim, mas eu não sinto cheiro, o leigo. Sinto cheiro, eu vou colocar 2 copos, que eu quero ver o vírus sofrer. Eu quero machucar o vírus, eu quero matar ele, esse negócio. Então, o que aconteceu? Nós tivemos o recorde, no ano passado, o recorde nacional de intoxicações por produtos de limpeza, né? Nós tivemos o recorde nacional de crianças intoxicadas por álcool gel. Nós tivemos o aumento de 20% de queimaduras por álcool, de acidentes por álcool em casa. Então, tudo foram excessos que tiveram. Mas você vai ver, realmente, essas coisas que estão direcionadas contra o coronavírus, 99%, 95%, 99%, são coisas que já deveriam estar sendo feitas higienicamente, não agora, há muito tempo atrás. Tá? Espirrar no cotovelo. Isso daqui eu falo, nossa, desde o ano 2000, eu tenho um palestra que fala disso daqui. Né? Lavagem das mãos quando chegar em casa, tomar banho, né? Até a utilização de máscara, se você tiver alguma infecção respiratória. Como limpar as máscaras? Como limpar as máscaras, doutor? O modo de limpar as máscaras é um local super legal. Você pode, é também super fácil. Você pega 1 litro de água, coloca. Você tem 3 tipos de máscara, vamos até especificar. Você tem a máscara cirúrgica que não se limpa, essa joga-se fora, troca-se. A máscara de TNT, que também se joga fora, e você tem a máscara de tecido, de pano. Essa máscara aqui você tem que lavar, né? Então, o que você faz? Você guarda, chega à noite em casa, pega um balde com 1 litro de água, coloca 4 colheres de sopa de detergente e 1 colher de sopa de bicarbonato. Por quê? Porque o bicarbonato ele potencializa a ação do detergente. Você coloca a máscara dentro, você deixa pelo menos durante 4, 5 minutos, retira, não vai esfregar, você não está na beira de um rio lavando roupa. Você vai pegar essa máscara, eu costumo falar nos treinamentos, que a pessoa, para fazer, da mesma forma que estivesse acariciando um namoradinho novo. Não namoradinho velho, bem de leve para não estragar as tramas do tecido.
né? Depois enxágua e pendura. Pode-se lavar na máquina de lavar roupa? Pode, desde que coloque num daqueles saquinhos de lavagem. Tá? Então, hoje em dia está bem equacionado o controle do coronavírus, que é distanciamento, lavagem das mãos, uso de máscara, e agora a Organização Mundial da Saúde adicionou também a utilização de vacinas. Esses daqui seriam os 4 itens. Então, esfregar o namorado velho, você estraga as tramas do namorado velho. Não, namorado antigo você vai destruir, que a pessoa já é meio agressivo, né? Então, namoradinho novo, aquele jeito que você trata, é o melhor jeito de a pessoa saber como é que faz com a máscara. Roupas e calçados, doutor Bactéria, porque você não vai lavar calçados e as roupas... Não, o calçado lá fora, vamos dizer assim, você está em contato com sujeira, terra, escarro, cuspe, terra, inseto morto, urina de rato, urina de cachorro, está tudo na rua. Você pisa naquilo, você chegando, só o fato de você colocar um capacho na entrada da sua casa, já eliminaria 85% dessa contaminação. 85%. Se você adicionar uma solução de 3 colheres de sopa de água sanitária por litro de água, já passa para 91%. Né? Enxuga, eu sou a favor de deixar o sapato na porta de casa. Tá? As pessoas falam assim, tem gente que estava, ainda bem que não faz mais isso, estavam tirando a roupa na entrada de casa. Eu desaconselho a fazer esse negócio, principalmente porque as pessoas têm vizinhos, e os vizinhos têm celular na mão. A pessoa vai acabar ficando mais famosa que o próprio coronavírus. Entra de casa, lava as mãos, a roupa, se você tiver uma blusa, um blusão, uma coisa, um calça jeans que você pretende usar depois, só você deixar pendurado. Deixa pendurado até o dia seguinte, não precisa colocar nada. O resto vai para lavanderia, lava a roupa normalmente com água e sabão. Eu só indico adicionar uma xícara de chá de bicarbonato. Né? E fazer coisas, são coisas que você vai ver, coisas normais que as pessoas deveriam estar fazendo. A necessidade de desinfetar compras, porque existem compras e existem compras. Se você pegar produtos industrializados, que estão em embalagens plásticas, embalagens de papelão, é uma coisa. Comprar frutas, a limpeza é outra. Quais são os caminhos? Bom, vamos falar em relação a pacotes de alimentos, né? Os pacotes de alimentos, eles não, se for relacionado com coronavírus, não há necessidade de fazer nada. Chega em casa e guarda. As pessoas perderam muito tempo ano passado inteirinho tentando tirar coronavírus que não tinha coronavírus. Nós não temos um caso no mundo documentado de pessoas que pegaram por alimentos coronavírus ou por pacotes. Só que as outras bactérias não tiraram férias. Então, eu recomendo fazer uma solução, prepara uma solução de 1 litro de água, 1 colher de sopa de detergente e 1 colher de sopa de bicarbonato. Coloca num pulverizadorzinho desse tipo aqui e joga em saco de arroz, saco de feijão, enlatados e vidrarias. Laticínios não precisa. Pega um paninho, dá uma passada nisso daqui, não é por causa do coronavírus, é a possibilidade da presença, por exemplo, de um rato que urinou, pode ter leptospirose, alguma coisa disso, barata, alguma coisa assim. É o suficiente, a gente não precisa fazer mais nada. As pessoas realmente perderam muito tempo relacionado com o coronavírus, limpando embalagens de alimentos que não precisaria. Frutas, verduras e legumes é o de sempre, né? Você tem que esterilizar com água sanitária, isso independentemente do coronavírus. Independente, você tem que fazer. Só que eu acho interessante, viu? Até falo uma coisa, viu, doutor Leão? Também é interessante como parece que as bactérias elas aparecem na casa. Quando estão fora, não existe bactéria. Que o filho ele vai querer comer uma fruta, né? A mãe chega, menino, vai lavar essa fruta, não pode comer sem lavar, tem que higienizar, não sei o quê. Mas no supermercado ela experimenta a uva, experimenta a manga, experimenta negócio, sabe que no supermercado não tem bactéria, a bactéria ela aparece em casa, né? E lá na feira você tem um cara que está mexendo com dinheiro, não tem onde lavar a mão, pegou uma faca imunda, cortou um pedaço de manga, deixou lá em cima onde tem mosca, ainda você pega com a tua mão que você apagou, está com um pacote de alimentos, ainda pega e dá para o seu filho comer. E quando chega em casa, ai dele se ele for comer uma coisa sem lavar. Né? Ai dele. Então tem que higienizar. Oi. Preciso chamar o intervalo, mas vamos fazer aqui rapidinho uma última questão. Objetos pessoais, como celulares. O celular não sai da mão. Cartão bancário, além de não sair da mão, a gente vai lá na maquininha, aperta a senha, onde as pessoas colocam a mão toda hora para poder usar os seus cartões. Como é que lida com isso? Olha, gente, nenhum banco deu uma indicação como faz com isso. Eu estou fazendo a minha indicação. Tá? Desde quando começou a pandemia, eu passo álcool em gel no cartão.
Estou com o mesmo cartão desde março, ainda está funcionando. Infelizmente, que eu não queria gastar dinheiro, mas está funcionando, né? Com relação a materiais eletrônicos, você tem que usar um álcool chamado álcool isopropílico. Álcool isopropílico, você compra em loja de materiais eletrônicos ou então pela internet, escreve álcool isopropílico. Não pode usar álcool gel nem álcool etílico, por quê? Porque o álcool 70, porque eles têm água, e água é inimiga de aparelhos eletrônicos, né? Então você pega um lencinho de papel, molha levemente, passa no celular, não joga o álcool diretamente, você não mata a bactéria por afogamento, nem vírus por afogamento, você mata pelo contato só que você passa, né? E a capinha, eu aprendi isso daqui por mal, que eu comecei a passar álcool, é capinha emborrachada, você estraga a capinha. Então, capinha do celular você tem que lavar com água e sabão. Agora, o celular, aí sim, o álcool isopropílico. Muito bem, 12h25, edição do programa Gente que Fala, tratando de saúde, bem-estar e comportamento. Temos um intervalo para fazer, o Neildo Neres com a gente hoje, né, Neildo? Pilotando aí os comandos do programa Gente que Fala. Rapidinho, a gente vai para esse intervalo, 30 segundos, e na volta a gente vai falar sobre outras questões. Até já. Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. 12h26, programa Gente que Fala de volta pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Mais um tema por aqui para análise dos nossos entrevistados de hoje. Olha, minha gente, no dia 4 de janeiro, hoje é dia 3 de fevereiro, então já tem um mês, né? No dia 4 de janeiro foi comemorado o Dia Mundial do Braille. E mesmo quase 200 anos após a sua criação, o Braille continua sendo o único método de alfabetização para crianças nascidas cegas. Nesse tempo, a tecnologia avançou e permitiu a criação de diversos recursos de acessibilidade, ampliando o horizonte das pessoas com deficiência. Porém, nenhum deles, seja a audiodescrição ou softwares que permitem a leitura de e-mails, por exemplo, nenhum deles substitui esse sistema, nenhum deles substitui o Braille. Regina Oliveira, conta para a gente sobre... Você consegue falar inicialmente sobre a criação do Braille, como é que isso surge há quase 200 anos, né? Então, eu costumo dizer que a grande conquista da humanidade, aquela que permitiu que a gente chegasse a esse estágio em que estamos hoje, né, de desenvolvimento, foi a invenção da escrita. E as pessoas cegas ficaram distantes desse momento, né, que foi o momento em que a humanidade realmente começou a sua história. As pessoas cegas só puderam começar a sua história quase 5.000 anos depois, porque não tinham acesso à escrita e à leitura. Então, nesse período, nesses 5.000 anos, principalmente a partir da Idade Média, nós tivemos várias tentativas de que as pessoas cegas tivessem o seu método de escrita e leitura. Essas tentativas falharam porque às vezes elas permitiam a leitura e não permitiam a escrita, às vezes era o contrário. E por quê? Porque esses métodos se baseavam na escrita comum, se fazer em relevo a representação das letras da escrita comum. E isso tornava muito difícil, né, para as pessoas cegas poder usar esses métodos. E até que em 1824, no final de 1824, surgiu a primeira versão do sistema Braille, que foi inventado pelo francês Louis Braille, na França. Ele perdeu a visão por volta dos 5 anos de idade e era uma pessoa realmente muito inteligente, muito criativa, né? E então ele foi para o Instituto de Cegos de Paris e ali ele tomou contato com um sistema de comunicação desenvolvido por um capitão do exército francês que tinha como objetivo
facilitar a comunicação noturna entre os soldados. Não se sabe se esse método foi usado pelos soldados, mas o capitão Barbier, que desenvolveu esse método, achou que ele poderia ser utilizado pelas pessoas cegas. Então, Louis Braille, na época, tinha acabado de ingressar no instituto e tinha cerca de 14 anos, e ele viu que realmente havia vantagens nesse sistema, só que era um sistema fonético, ele só reproduzia sons e não caracteres. Então ele se debruçou sobre esse sistema do capitão Barbier e conseguiu chegar a um método, né, de escrita e leitura em relevo, que mais tarde recebeu o nome, né, de sistema Braille. Então são 2 colunas de 3 pontos, que combinados eles permitem 63 combinações, e com essas combinações é possível representar todas as letras, todos os números, pontuação e inclusive simbologia científica, matemática, química, física, e depois também para fonética, para música, para informática. E esse sistema, né, é o único sistema natural de escrita e leitura das pessoas cegas. Então, para uma criança que nasce cega ou perde a visão nos primeiros anos de vida, ela só vai ter um contato direto com as representações gráficas se ela se utilizar do sistema Braille. Lógico que com o passar do tempo, essas crianças podem se utilizar de outros meios tecnológicos, essas tecnologias são muito importantes para todos nós, mas o único contato direto que a gente tem com a leitura, com as palavras, com as representações, é por meio do sistema Braille. E as pessoas que enxergam continuam, mesmo com toda a tecnologia, continuam a todo momento tendo contato por meio de legendas, por meio de outdoors, por meio mesmo diante da tela do computador, né? As pessoas leem, então elas não ouvem, ao passo que as pessoas cegas, quando se utilizam dessas tecnologias, elas vão ouvir, né, os seus e-mails, vão ouvir as suas buscas na internet, vão ouvir livros, mas elas vão ouvir. Ler propriamente só vão ler por meio do sistema Braille. Então, por isso que essas tecnologias não podem ser vistas como substitutas do Braille. Elas são complementares a ele, elas são tecnologias que ajudam muito, mas realmente para que a gente, né, tenha contato direto com a escrita e a leitura, só mesmo por meio do sistema Braille. Agora, Regina, dá para afirmar, sem medo de errar, que os deficientes visuais não têm o devido respeito, não têm a devida atenção no dia a dia da sociedade moderna, onde quer que vocês estejam, no local, num restaurante, enfim, numa loja, não tem, vocês não têm o Braille à disposição, vocês não têm a possibilidade de ter a facilitação da vida de vocês como as pessoas que não têm a deficiência visual. É certo? Eu acho que a gente já caminhou bastante nesse sentido. Eu acho que a gente não pode afirmar, né, que a gente não tem esse respeito. A gente tem uma legislação, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei de 2015, né, que permite que a gente tenha acessibilidade, né, ela obriga em todos os níveis, na educação, cultura, esporte, lazer, em todas as áreas, né, que a gente que seja ofertada essa acessibilidade. E a gente já caminhou bastante, porque hoje a gente já pode contar com as embalagens de medicamentos, todas com informações em braille, a gente tem nos painéis dos elevadores, a gente tem, né, todas as informações em braille para que a gente possa utilizar esses elevadores com segurança. A gente tem, se a gente pedir para as operadoras, a gente tem acesso a faturas, né, a extratos bancários com braille. Eu acho que a gente já caminhou bastante, a gente ainda tem muito a caminhar. Eu acho que a gente tem, né, a preocupação hoje em dia é que, de fato, os professores estejam capacitados, estejam conscientes de que o braille é muito importante para a alfabetização das crianças cegas. A gente ainda tem restaurantes que não respeitam as leis e não têm os seus cardápios em braille, embora existam outras tecnologias, como eu disse. Para a criança é muito importante o braille, agora para os adultos é uma opção, assim como as pessoas que enxergam têm o direito de entrar numa livraria e escolher os livros que elas querem e ler esse livro
um livro físico, um livro impresso, né? Então, que as pessoas cegas também possam ter esse direito. Eu acho que é importante que as crianças sejam conscientizadas de que o Braille é a única forma de que elas têm, as famílias precisam saber disso, né? De que os filhos precisam aprender o Braille e elas têm que dar atenção para a alfabetização da criança com deficiência visual, assim como dão né, atenção para os filhos que enxergam, colaborando na alfabetização. Eu acho que a gente tem né, alguns caminhos ainda a trilhar, mas a gente já caminhou bastante e a gente só precisa que essa legislação toda que a gente tem seja de fato cumprida. E nessa caminhada, Regina, é claro, a luta permanente da Fundação, onde você atua como coordenadora de revisão. Para a gente encerrar esse tópico, como é que funciona o seu trabalho, quantas obras chegam, como é que essa luta aí segue aí no dia a dia para fazer a revisão de tudo que é preciso? A Fundação é uma instituição que já existe, vai completar agora em março 75 anos, né? E nasceu basicamente dessa necessidade de livros em braille, né? E ao longo desses 75 anos, a Fundação tem evoluído bastante, sempre no sentido de ofertar livros em todos os formatos, de acordo com as necessidades de cada grupo de pessoas com deficiência visual, né? Que a gente tem sempre que lembrar que as pessoas com deficiência, antes de serem pessoas com deficiência, são pessoas e cada uma vai fazer a sua opção. E a Fundação, então, oferece livros, além de livros em braille, oferece livros digitais, oferece livros falados, livros em fonte ampliada para pessoas com baixa visão e os livros em braille. E todos esses livros a gente procura fazer sempre dentro do melhor nível de qualidade possível, e o meu trabalho como coordenadora de revisão, nós temos um grupo de pessoas cegas que são revisores, né, e que então trabalham acompanhados de voluntários que leem o texto original, enquanto as pessoas, os revisores leem o texto em braille, porque os livros são bastante visuais e o que eu quero dizer com isso é que eles têm muitas imagens e a preocupação, né, da Fundação e de todos que trabalham nessa área é de transformar essas informações visuais em informações táteis. Então, né, de que a gente possa ter gráficos, ter tabelas, mapas em relevo. Então, por isso que a gente, né, tem esse trabalho com os voluntários, que eles vão nos informar das imagens que estão feitas ali, e a gente vai avaliar se a adaptação feita pelos nossos editores está de acordo e atende a essas necessidades e vai permitir que as pessoas que forem se utilizar desses livros tenham as mesmas informações, as mesmas experiências que têm as pessoas que enxergam quando olham para esse livro. Então, basicamente, é esse o nosso trabalho. Além disso, a Fundação trabalha também no atendimento direto de pessoas que nascem cegas ou que perdem a visão na idade adulta, né, oferecendo a essas pessoas todo o preparo para que elas possam ser incluídas na sociedade, então, orientação e mobilidade, para que elas se locomovam sozinhas, as atividades da vida diária, para que elas possam cuidar sozinhas da sua higiene, da sua alimentação, todo um acompanhamento psicológico de pedagogos, e para que essas pessoas também, né, possam, as pessoas que perdem a visão na idade adulta, possam voltar à sua vida normal, e também um trabalho de recolocação dessas, né, de colocação dessas pessoas ou recolocação no mercado de trabalho, para que elas possam realmente ser verdadeiros cidadãos. E, além disso, também a preparação de professores, de profissionais que vão atuar nas escolas, né, junto a essas pessoas. Muito bem, 12h38, você acompanha o programa Gente que Fala, estamos na Rádio Trianon, AM 740 em São Paulo, Universal AM 810 em Santos e também nas redes sociais. Minha gente, eu vou colocar aqui na nossa conversa agora, Dr. Daniel, Direito Judicial, que vai falar sobre as questões aqui da saúde e da economia, né? A gente fala de saúde aqui na quarta-feira, mas a economia também está inserida nesse contexto. Daniel, tudo bem? Tudo bem, Ti? Tudo bem, seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Vamos tratar do seguinte, questão de pandemia, questão de saúde pública comprometida nesse momento e como é que isso compromete os recursos financeiros das pessoas, como proteger os recursos, então, da saúde para o dinheirinho, para ele não escapar. Então, vamos lá. A pergunta que você está me fazendo é direcionada a como o cidadão... como manter os recursos, né? Como manter os recursos nesse período de pandemia?
complicado, né? Porque você está no momento que você não tem um horizonte muito claro ainda, infelizmente. Você tem um aumento muito grande da inflação, certo? O que é uma decorrência do uso de política monetária expansionista, ou seja, o governo reduz muito a taxa Selic, o que uma consequência no curto prazo e que impacta, que estabiliza no longo prazo, é o aumento da inflação. Então, por isso que a gente verifica que o IGPM, nos últimos 12 meses, aumentou 25% e que está sendo objeto de algumas ações judiciais para trocar o índice. Então, as pessoas que realizaram recentemente compras de bens materiais, aproveitando a condição da taxa de juros, tem que levar em consideração também que nesse período nós teremos um período inflacionário um pouco maior e que há uma tendência que isso estabilize no longo prazo, mas no curto prazo, infelizmente, a gente enfrenta esse momento inflacionário, o que prejudica a capacidade de subsistência da população brasileira, sendo que compromete boa parte dos recursos com a cesta básica. Bom, a vacina russa, Sputnik, trouxe boa expectativa para a gente em relação ao seu nível de eficácia. Como é que o mercado financeiro reagiu com as informações trazidas pela Sputnik? Então, após a notícia, o mercado tinha tocado 117 mil pontos e hoje já está alcançando algo em torno de 119 mil, 120 mil pontos. Por quê? A informação que se tem é que a primeira dose já é capaz de proporcionar uma camada de proteção e de não propagação da doença, até onde eu entendi, 91%, né? O que o mercado está aceitando muito bem. Inclusive, se eu não me engano, hoje pela manhã o México anunciou que vai realizar a aquisição das vacinas russas, lembrando que o México foi o primeiro país do nosso continente que contraiu a doença. Daniel Matos, muito obrigado, então, pelas informações. Nos resta torcer para que as notícias boas da saúde impactem bem na saúde da economia também. Esse é o caminho, tomara, né? Isso, agradeço. Boa tarde aos nobres colegas aqui. Até. Boa tarde. Boa tarde. Até a próxima. Olha, minha gente, 12h41, a gente precisa fazer mais um intervalo e na volta a gente vai tratar dos males do calor excessivo aqui com o Dr. Edmo Gabriel. Em 30 segundos a gente volta. Trianon AM 740. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Faltando 18 minutos para uma, de volta com o programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Quando imaginamos o cenário típico do verão no Brasil, vemos pessoas correndo e praticando esportes, corpos transpirando, no anseio de aproveitar aquele calor supostamente vigorante e salutar. Mas será que as pessoas fizeram exames cardiológicos para isso? Dr. Edmo Atik Gabriel, fizeram ou não fizeram? A grande colocação, Mauro, é o que você falou, né? O calor, ele tem aquela conotação até poética, filosófica. Você tem a ideia do céu azulado, do sol bonito. Isso normalmente atrai as pessoas a fazer mais atividade física. E o ponto mais crítico é o que você colocou no final. Será que essas pessoas estão preparadas em termos de saúde para isso? Eu posso te garantir que pelo menos 50% dessas pessoas não pensaram em fazer exames cardiológicos prévios. E mais agravante, muitas dessas pessoas que estão ali fazendo atividade física, sem camisa, transpirando sob calor excessivo, se hidratando de forma insuficiente, se alimentando de forma inadequada, essas pessoas já são hipertensas, já são diabéticas, já têm histórico até de infarto prévio, tem um histórico familiar e genético muito forte. Então, infelizmente, pelo menos metade dessas pessoas não fizeram os exames adequadamente. Essa é a grande mensagem.
para aproveitar o verão, além da prevenção do câncer de pele relacionado à exposição solar, precisa fazer uma avaliação cardiológica prévia para entender o seu organismo e saber os seus limites. Então, isso significa que metade dessa população tem esses fatores de risco, hipertensão arterial, arritmia, diabetes? Não, na verdade, essas pessoas, elas são portadoras crônicas de hipertensão arterial, de diabetes, de colesterol elevado, e elas acabam não se preocupando com o fato de que uma transpiração excessiva é um gatilho para arritmia cardíaca, que a exposição solar, a insolação, pode levar a uma queda acentuada da pressão arterial ou até uma elevação, mas é mais comum a gente visualizar casos de hipotensão arterial. E é interessante também que nesse verão, né, no calor excessivo, a gente como um todo, as pessoas como um todo, elas abusam mais dos alimentos inadequados. Você está ali numa praça, num bosque, numa praia, você vai ali comer doce, fritura, então é o camarãozinho frito na praia, a batatinha, é o salgadinho, é a coxinha, é o sanduíche frito. Então, tudo isso está associado a um ambiente atrativo, mas que pode agravar depois a situação prévia da pessoa. Ela já é hipertensa, já tem outros fatores associados, além da genética desfavorável, né? Então, por isso que eu recomendo que a pessoa realmente faça os exames cardiológicos básicos, exames bioquímicos, colesterol, triglicérides, glicemia, e também, pelo menos, aí 1 ou 2 exames complementares cardiológicos, como o teste da esteira, que é o ergométrico, e o ecocardiograma, que podem dar uma noção geral da condição cardiovascular do paciente. Essas recomendações muito importantes, não é, doutor Edmo? Porque quando a gente fala desses fatores de risco, hipertensão arterial, a pressão alta ou a pressão baixa, a hipotensão, como você destacou, a arritmia cardíaca, diabetes, enfim, tudo isso são sintomas, provocam sintomas ou não provocam sintomas, né? São problemas silenciosos. E a pessoa não sabe do que está ocorrendo, não procura um profissional para fazer com alguma periodicidade um check-up, enfim. E aí é que as coisas acabam acontecendo. Então, é sempre a orientação procurar o cardiologista, o profissional que vai lidar com esse tipo de trabalho, né? E mais importante também, Mauro, ressaltar que no verão, no calor excessivo, as pessoas se motivam a fazer atividades aeróbicas em maior quantidade. Corrida, natação, jogar vôlei na praia, jogar futebol no parque. E as atividades aeróbicas, elas costumam exigir mais do nosso corpo, tanto em termos de condicionamento cardiovascular, como em perfil nutricional, e as pessoas não se preparam para isso. Elas já não se alimentam adequadamente, porque elas entendem que elas têm que emagrecer, elas têm que cultuar o corpo nessa fase. É muito comum a busca pelo delineamento corporal, então, vamos jogar sem camisa, vamos usar menos roupa para poder mostrar o corpo, até é uma questão de vaidade que tem um certo peso de normalidade. Porém, as pessoas acabam extrapolando, às vezes elas começam a sentir alguma coisa, um mal-estar, uma prostração, um escurecimento visual, e elas inibem isso no sentido de não expressar para o seu familiar, de não procurar auxílio, e não é tão incomum a gente ter aí mortes súbitas aí durante a prática de exercício físico em alta intensidade sob calor excessivo. Você está em São José do Rio Preto, não é isso, doutor Edmo? Isso, hoje em São José do Rio Preto. E aí, está fresquinho. Como eu falei para você, o pessoal abusa também, porque o calor é excessivo. Para você desidratar aqui, Mauro, não precisa fazer muita coisa. Basta você caminhar, você já está desidratando. Pega um horário como esse agora, por volta de 1h da tarde, enfim, atividade física ao sol, quer dizer, é proibido, não tem, numa região como a que você está agora. Com certeza, a pessoa deveria até discutir isso com o médico, né? Mas você falou uma coisa que é interessante, nesse horário, se você for num grande parque aqui da cidade, você vai ver as pessoas fazendo muita atividade. E por que não fazer pela manhã, quando está mais fresco, e no final da tarde? Então, é a questão também da prevenção em termos de câncer também, né? A gente fica preocupado com 2 doenças básicas nesse período de grande insolação. O câncer de pele e as doenças cardiovasculares. Você pode ter um derrame cerebral, você pode ter um infarto do coração, você pode ter uma arritmia, uma crise hipertensiva. Então, as pessoas precisariam tomar mais cuidado, né? Fazer uma autocrítica maior em relação ao seu padrão alimentar e a sua condição
física para fazer atividade sob altas temperaturas. E fazer a prevenção, não é, doutor Edmo? Porque muita gente vai ao médico só quando o calo aperta, quando a dor aparece, aí pode já ser tarde demais. Acho que esse é o grande ensinamento, né? Muitas vezes o paciente, ele procura o cardiologista quando já está com a complicação estabelecida. E muitas vezes já precisa operar, por exemplo. Já precisa ser submetido a uma cirurgia. Sendo que se a pessoa tivesse te procurado 6 meses antes, 1 ano antes, você trataria de uma forma branda, leve, com orientações gerais, algum medicamento. Mas, enfim, a cultura nossa é muito, principalmente no Brasil, né, de exposição do corpo, de vaidades, de nesse período querer mostrar virilidade, uso de hormônios. Outra coisa interessante nesse período, as pessoas abusam dos anabolizantes nessa fase de calor excessivo, porque quer mostrar o corpo mais hipertrófico, e aí o anabolizante também deveria ter uma orientação médica prévia. Então, são vários fatores que essa beleza natural do calor encerra e a pessoa, às vezes, subestima. Faltando 9 minutos para 1, vamos aqui para as perguntas da nossa audiência. Karina Monteiro, acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube. Doutor Bactéria, ela pergunta o seguinte para você: como é que a biomedicina assumiu um papel de protagonismo na luta contra o coronavírus, considerando que foi uma biomédica que mapeou o genoma do vírus no Brasil? Está bem dentro, né? A biomedicina, ela abrange cerca de 31 habilitações dentro da área médica, da área da saúde. Então, vai desde a parte de testes laboratoriais para se pesquisar e ter os testes todos para ver se a pessoa está ou não com coronavírus, né? Vai desde a parte de desenvolvimento de vacina. Nós temos muitas biomédicas trabalhando no desenvolvimento de vacina. Nós temos muitos biomédicos trabalhando com informação, né, nessa época aqui. Nós temos muitos biomédicos que trabalhamos em grupos de controle de infecção hospitalar. Então, a biomedicina está bem focalizada dentro do grupo das áreas de saúde, e nessa época aqui deu para demonstrar que cada um realmente tem a sua real importância dentro do contexto não, e dentro da finalidade, que é o quê? A saúde das pessoas. Então, a biomedicina está totalmente dentro desse desenvolvimento da saúde, né? A Juliana Rocha, com a gente no bairro do Morumbi, zona sul aqui da capital. Regina Oliveira, ela pergunta para você como é que está a participação dos deficientes visuais no mundo digital. Aí ela avança que a tecnologia já está avançada nesse sentido, ainda falta muito o que criar para facilitar a inclusão das pessoas. Em parte, a gente tratou aqui durante a sua fala, a gente tem aí a tecnologia da audiodescrição, softwares que permitem leituras de e-mails, tudo isso muito bom, mas nada supera o Braille, né? O que você pode acrescentar para ela nessa questão do mundo digital? Eu acho que a gente está caminhando muito bem, porque a gente pensava lá na década de 80, né, quando tudo começou a acontecer muito rapidamente em termos de tecnologia, né, a gente tinha essa preocupação de que as pessoas com deficiência visual não conseguissem acompanhar tudo isso. Mas, felizmente, a gente já tem, hoje em dia, muitos produtos que saem, né, já chegam ao mercado, já acessíveis, e isso é muito bom, né, porque é muito mais fácil que os produtos já nasçam acessíveis, né, do que eles possam ser tornados acessíveis depois que já estiverem no mercado. Então, a gente tem caminhado, é lógico que ainda falta muita coisa, mas eu acho que a gente tem caminhado bastante, porque a tecnologia caminha muito rapidamente, então acompanhar tudo isso não é tão simples, mas a gente tem. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente enfrenta nesse sentido é a questão da falta de acessibilidade financeira mesmo, porque os produtos são muito caros, então muitas pessoas não têm acesso a eles. Por exemplo, a gente tem, não gosto de falar em desvantagens do Braille, mas assim, o Braille ele é impresso, então para uma folha de um livro em tinta, quando ela é passada por Braille, ela vai se transformar em 3.
né? Então, isso faz com que os livros sejam muito grandes, que eles sejam caros. A produção, por mais rápida que ela seja, ela não consegue acompanhar a produção, né, do mercado editorial, então isso é um complicador. Mas a gente já conta com equipamentos, por exemplo, uma linha Braille, que ela colocando-se um cartão de memória, então se ela for conectada a um computador, a gente pode ler direto, né, já do que estiver na tela, do que estiver nesse cartão de memória, a gente já pode ler num display, né, os pontos, toda a informação é transformada em Braille e as pessoas podem ler sem a necessidade de impressão dos livros. Mas o que impacta isso na vida da gente é que esses equipamentos são muito caros. Então, na realidade, a nossa luta também é para baratear todos esses produtos para que a acessibilidade seja mais fácil. Sem dúvida. Doutor Edmo, Patrícia Martins com a gente no nosso canal no YouTube, acompanhando a gente no Instagram. Porque a Sociedade Brasileira de Cardiologia vem pedindo para que as pessoas que tiveram a Covid-19, mesmo já recuperadas, mantenham acompanhamento médico. Ela pergunta se há indícios de possíveis complicações futuras. É exatamente por isso, porque as complicações cardiovasculares, do que nós conhecemos da Covid-19, nós não conhecemos tudo ainda, mas do que nós já conhecemos, pode-se afirmar que as complicações cardiovasculares, elas tendem a ser tardias. Então, é por isso que a Patrícia, quando checa esses sites, como da Sociedade Brasileira, a orientação é, você estando teoricamente curado, né, você recuperou da infecção, você pode ainda ter alguma complicação tardia, às vezes uma arritmia, às vezes um processo inflamatório de uma membrana do coração, que também dá dor, dá febre. Então, você tem que continuar fazendo um acompanhamento, pelo menos durante um mês, considerando a data inicial da contaminação, durante um mês. 5 segundos para a sua despedida, doutor. Bom, eu quero agradecer novamente, é sempre gostoso falar com vocês todos aqui, convidar todo mundo para entrar no nosso Instagram, né, que é Dr. Bactéria Oficial, DR Bactéria Oficial. E parabéns pelos 20 anos de trabalho maravilhoso que vocês têm feito. Muito obrigado pela presença, obrigado pelas palavras. Doutor Edmo, sua palavra final? Obrigado, Mauro, Zenilda, Fausto, é uma honra estar com vocês novamente. Prazer estar com meu amigo Roberto, conhecer a Regina também e o brilhante trabalho dela. Vou deixar meu site, que é o Dr. Gabriel Cardio, desculpe, drgabrielcardio.com.br, e meu Instagram, que é o @edmoagabriel. Muito bem, está dado o recado, doutor Edmo. Regina Oliveira, sua palavra final? Mauro, muito obrigada pela oportunidade de falar, parabéns a você pelo programa, muito obrigada aos colegas, um prazer muito grande conhecê-los e estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, doutor Edmo Atique Gabriel, também a Regina Oliveira, o doutor Roberto Figueiredo, conhecido doutor Bactéria, pela presença nessa edição do programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre tratando aqui sobre saúde, sobre bem-estar e também comportamento. A leitura aqui da nossa ficha técnica, Neildo Neres pilotando a mesa de som hoje com a gente, Sérgio Souza é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do programa do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, também espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, até amanhã, tchau, tchau.